Olá, eu quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus. Texto este que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 7, versículo 34 em diante, que diz assim: E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, Simão. Entretanto, desde que entrei, esta mulher não cessa de beijar os meus pés. Simão, não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Que maravilha de texto! Que maravilha a palavra de Deus! Jesus, nesse episódio, nesse momento, ele está na casa de um fariseu, Simão. E os fariseus eram conhecedores da lei, tinham muito conhecimento na letra da lei, eles sabiam recitar textos e textos, versículos e versículos, mas eles tinham uma dificuldade muito grande no momento em que devia se praticar a lei, mas observando primeiramente o amor. Esta era uma grande dificuldade entre os fariseus. E nesse momento, Simão ele tem dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus. Certamente ele o convida para a sua casa, porque Jesus tinha fama. Jesus era chamado por muitos, por multidões de pessoas, de o Mestre. Ele era amado, era conhecido por uma palavra de vida, era conhecido pelos seus sinais, enfim. E Simão convida, mas o recebe como uma pessoa qualquer em seu lar, sem honrarias, sem o mínimo que devia se receber alguém, porque era costume entre os judeus lavar os pés daqueles que chegavam à sua casa, ungir a cabeça com óleo, beijar, a saudação com beijos, que hoje também é natural e que sentimos falta nesse momento de pandemia. Mas o fato é que não aconteceu nada disso. E esta mulher pecadora, uma mulher conhecida, a sua vida, digamos, de más práticas, vida de pecados, era conhecida na cidade. Ela era conhecida como tal, como uma pecadora. E certamente mal vista. E quando ela tem esse contato com Jesus, e quando Jesus permite que ela manifeste, o seu sentimento, que ela chegue diante de Jesus e se expresse, certamente arrependida dos seus muitos pecados, e por isso ela chora com abundância e rega os pés de Jesus com suas lágrimas. Então, Jesus faz essa comparação. Ela seca as lágrimas, os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus compara ao tratamento que ele recebe de Simão. Simão, uma pessoa que tinha certamente ali posses, bens, enfim. E essa mulher, vista como uma pobre coitada, uma pobre pecadora coitada. Mas Jesus demonstra que o ato dela, a forma dela receber a Jesus, causou muito mais efeito no mundo espiritual. Na vida dela, causou muito mais diferença. Teve como uma consequência muito mais positiva do que a forma como Simão
recebeu a Jesus, a forma como Simão se relacionou com Jesus. E é assim. Qual é a forma como você tem recebido a Jesus na sua vida? O que você tem entregue a Jesus? Esta mulher, ela se derramou aos pés de Jesus, arrependida dos seus muitos pecados. E eu quero te dizer exatamente isso, que não importa o que você tenha feito anteriormente. Não importa a quantidade de pecados. Se você se achegar a Jesus, Ele te recebe e perdoa os seus pecados. Mas o fato, se nós lembrarmos de um outro texto, escrito também por Lucas, o texto daqueles dois malfeitores, a Bíblia diz, que foram crucificados com Jesus. Lembra que ele caçoava de Jesus, dizendo: salva, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva também a nós. E um outro o repreendeu, dizendo: não temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos. E ele pede a Jesus que se lembre dele quando vieres no reino. E Jesus diz ali aquela célebre frase: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é assim. Às vezes tem pessoas que não reconhecem o senhorio de Jesus, independente das suas classes sociais, independente das suas obras, por piores que sejam. Elas não reconhecem Jesus. E como você tem feito? O que você tem feito? Você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida? Pense a respeito disso. Reflita sobre isso. E Deus te abençoe.